Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui presentes para uma ação educativa e com muita alegria, recebemos aqui colegas, servidores, estagiários, um público externo bastante variado. É uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui hoje. É uma noite especial porque o Ministério Público programou essa atividade em função da comemoração do Dia Mundial de Combate ao Bullying, que ocorreu no dia 20 passado, correto? 20 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao Bullying, o que já demonstra que essa é uma preocupação que transcende as fronteiras, não apenas do Estado, mas também do nosso país. É um problema que todos debatem em todos os lugares. E o Ministério Público não poderia ficar a par dessa discussão. Nós temos debatido esse tema aqui, temos atuado no combate ao bullying já há algum tempo, e trazemos aqui a experiência de colegas que são profundamente envolvidos com essa temática. Então, o Lélio Braga Calhau será um dos debatedores, ele é promotor de justiça aqui em Minas, mestre em Direito do Estado e Cidadania pela Universidade Gama Filho, graduado também em Psicologia pela Univale, especialista em psicanálise também pela Univale, e autor do livro Bullying, o que você precisa saber, que já se encontra na 5ª edição. Recebeu da Frente Parlamentar Anti-Bullying da Câmara dos Deputados a comenda Embaixador da Paz, pelo seu trabalho na área. Junto com o Dr. Lélio, falará também a nossa colega Cristiane Cotrim, que é promotora de justiça, coordenadora do COECIBER, graduada em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, com extensão em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. É também conselheira do CONEAD, Conselho Estadual Antidrogas, por 2 períodos. E para fazer essa mediação entre os 2 expositores, falará a doutora Daniela Yokoyama, graduada pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, tendo ingressado no Ministério Público de Minas Gerais em 2006. Atualmente é titular da 9ª Promotoria de Justiça de Sete Lagoas e exerce a função ministerial na Coordenadoria Estadual de Educação, PROEDUC. Atuou também na Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça e Defesa da Educação e dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes no norte de Minas, na comarca de Montes Claros. Então, pelo próprio currículo, todos os colegas com uma atuação muito acentuada no combate ao bullying. Desse modo, convido a doutora Daniela para ocupar aqui o centro da mesa, já que ela será a mediadora, e vou me posicionar junto com a plateia, desejando um bom trabalho a todos. Boa noite a todos. Sem mais delongas, eu vou passar direto a palavra para o doutor Lélio, em seguida para a doutora Cristiane, e, ao final, a gente abre as perguntas. Tá bom, doutor Lélio? Obrigada, você tem a palavra. Antes de iniciar, doutor Lélio, só queria agradecer e reforçar, mais uma vez, o apoio do CEAF para a importância desse tema e a realização desse evento, que, para a gente, é de muita importância. Obrigada, doutor Padu. E registrar aqui a presença do doutor Marcos Anjo, que é o nosso promotor de justiça, que trabalha na Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade, e da doutora Carla, que é a promotora de justiça titular da Promotoria da Educação aqui, além de todos os colegas, conhecidos, servidores queridos que eu estou vendo por aqui. Obrigada. Gente, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui.
eu quero inicialmente registrar que esse evento só está sendo possível graças ao apoio do Dr. Antônio de Pádua Marques Júnior, que pouco antes do Carnaval eu procurei para falar sobre esse evento, a vontade de fazer, isso há 8 meses atrás, e ele manifestou grande apoio. Eu tinha acabado de chegar de Valadares para cá, eu conversei com alguns outros colegas, eles falaram comigo, olha, conversa com a Cristiane, conversa com a doutora Daniela, que eles vão apoiar o evento também, e eu as procurei pouco tempo depois, e a gente conseguiu formatar esse evento aqui, que vai ser realizado hoje em comemoração ao dia 20 de outubro, que é o Dia Mundial de Combate ao Bullying. É a primeira vez no Ministério Público de Minas Gerais que é feito um evento oficial no Dia Mundial de Combate ao Bullying. Então a gente formatou esse evento para vocês, para passar o melhor conteúdo que a gente puder, nesse pouco tempo que nós vamos ter aqui. Nós dividimos o tempo em 3, e vamos começar então falando sobre os 10 anos de combate ao bullying no Brasil. Responsabilidade de pais e gestores de escolas. Gente, é muito interessante porque o bullying sempre existiu. E as pessoas perguntam, por que começaram a falar disso tem pouco tempo? Eu acho que muito da situação nova decorre da Constituição Federal de 88, que ela elevou vários direitos a categorias de direitos fundamentais, vários princípios da República, princípios federativos, e isso, artigo 5º, e as pessoas passaram, e entre eles, né, a honra, a integridade das pessoas, e a partir de 88 surgiu um novo contexto para se tratar esse assunto no Brasil. Então, a gente tem basicamente o seguinte: quais são os envolvidos, então, no bullying escolar? Rapidamente, porque o nosso tempo aqui é mais curto. Nós temos a doutrina clássica, a maioria dos autores, que falam que são os agressores, as testemunhas silenciosas e as vítimas. Temos alguns autores que defendem que são 4 os participantes: os agressores, testemunhas silenciosas ou espectadores, né? Vítimas e vítimas agressoras. Essa vítima agressora, o exemplo mais fácil para quem entende que é possível, e eu entendo que é possível, é o caso do trote universitário, onde um aluno do período mais avançado, ele acaba praticando essas perseguições contra, geralmente, os calouros. Nem todos os autores entendem que o trote universitário é bullying. Na verdade, gente, pasmem, mas algumas universidades entendem que elas não são obrigadas a cumprir as leis federais anti-bullying no Brasil, sendo que elas são para todas as escolas. A gente já está tendo que movimentar já para, no caso, deixar bem claro para eles que eles também têm que participar disso, porque, além de ter que cumprir pela lei, são inúmeros os estudos, as dissertações de mestrado e as teses de doutorado, já que tratam apenas do bullying entre universitários, de pessoas que têm depressão porque são perseguidas na faculdade. Muitas vezes não chama atenção tanto porque não tem agressão física, mas tem a exclusão, que é uma forma de machucar outras pessoas. Então, as universidades, elas não podem ficar de fora da aplicação das leis anti-bullying. Então, nós temos agora também uma nova classificação que está sendo usada recentemente, que ela divide o seguinte: nós vamos tirar a palavra culpa de dentro dessa nomenclatura. Então, nós vamos tirar a palavra agressor, que já tem um componente, um elemento culpa ali dentro, e vamos mudar para autores de bullying. E as testemunhas silenciosas ou espectadores continuam com essa nomenclatura, e as vítimas não vão ser chamadas de vítimas, elas vão ser chamadas de alvos. Isso, os autores mais novos e lá na Europa, eles estão usando essa nomenclatura já para facilitar a entrada de práticas restaurativas nas escolas. Então, quando você tira a palavra culpa, você diminui muito a dificuldade para se buscar um consenso ali entre as partes. Tem um método que chama método Pikas, de Anatólio Pikas, que é um método de práticas restaurativas, que ele dá muito certo. Esse método foi desenvolvido na Escandinávia, e ele dá muito certo quando são várias pessoas perseguindo uma vítima. No caso, o alvo. O que acontece? Eles reúnem separadamente o facilitador com os supostos autores e com as vítimas, e eles vão tentando aprofundar, sem eles terem contato entre eles no início, né? Eles procuram os autores. Por que acontecia isso? Porque ele era muito chato. Mas se você já pensou em se colocar no lugar dele, você sentiu... Como que você sentiria? Esse método tenta sensibilizar os autores para que eles não continuem fazendo aquilo.
e se coloquem no lugar da vítima. E também, ao mesmo tempo, o facilitador trabalha com a vítima, com o alvo, né? Aconteceu isso com você? O que pode ser feito para você agir diferente? E lá na frente, em algum momento, você vai colocar os supostos autores e os alvos juntos, para eles conversarem entre eles, já preparados, e aí tentarem construir uma saída para aquilo. Então, essa mudança de nomenclatura é bem interessante, e eu já estou tentando mudar para ela, porque estou meio ainda com cachimbo puxando minha boca bem de lado, mas eu estou tentando mudar, porque ela é uma nomenclatura que vai abrir espaço para novas possibilidades para se lidar com o bullying. E, gente, eu deixei em verdinho ali para vocês, esse slide vai estar à disposição de vocês depois, se vocês quiserem, porque, na minha visão, nos próximos 10 anos, nós vamos trabalhar principalmente com os espectadores. É esse o grande grupo de pessoas que está no bullying, que passa como pessoas invisíveis, mas eles estão ali e eles são os grandes aliados que nós temos para tentar reduzir o bullying nas escolas. Só que muitas vezes o espectador não quer envolver nisso, porque ele tem medo de ser vítima também. O principal é o medo de ser vítima. Muitos também não sabem o que vão fazer, e alguns têm medo da reação dos pais. O espectador, às vezes, ele tem medo de chegar em casa, contar para o pai tomar alguma medida impulsiva, ir lá na escola reclamar, e, de repente, a comunidade toda escolar fica sabendo que ele é tipo um dedo duro, ou uma pessoa que está intervindo. Então, gente, o caminho hoje, o grande caminho de combate ao bullying, que eu penso que é o que vai ser seguido, que o que já está começando a delinear, é a gente empoderar também os espectadores. Lá em Campinas, eu fui numa escola particular, onde já está se trabalhando com equipes de autoajuda. As escolas, os alunos se reúnem, eles elegem alguns alunos para serem mediadores, para serem facilitadores. Quando eles detectam possíveis casos de bullying, esses alunos já procuram os supostos autores, procuram a vítima. O que eu posso fazer para ajudar? Mas você se colocou no lugar dele, pode estar sofrendo. Você sente, como que você sentiria isso? Já é um caminho disso aí, gente, de empoderar os alunos. Porque a grande saída do bullying, gente, é a gente empoderar os alunos. Quem fez psicologia sabe, lá do behaviorismo, quando a gente tira o adulto vigiando, eles vão voltar a fazer os comportamentos de antes. Então, a gente tem que empoderá-los, temos que levar desenvolvimento moral, temos que levar um monte de coisa para eles, para nós gerarmos mais autonomia neles, para eles ajudarem a lidar com o bullying. Então, como é que era o tema do bullying antes de 2015? Praticamente você tinha o quê? A Constituição Federal, o Código Civil, com algumas normas que são bem interessantes no sentido de proteção dos alvos, né, das vítimas. Tem o artigo 186, que é a cláusula máxima da responsabilidade civil. O artigo 932, que eu vou comentar rapidamente, é o que trata da responsabilidade objetiva dos pais, e é motivo de muita condenação na justiça. Nós temos várias condenações de pais. E o artigo 1634, que fala do dever que os pais têm de educar os filhos. Inclusive, esse 1634, gente, ele foi incluído no Código Civil em 2014. Ele não é da criação do Código, que é 2002. O ECA, que é a nossa lei máxima, né, da infância e juventude, que é um verdadeiro sistema que vai iluminar todas as outras leis. E o CDC, que também é outro sistema, o Código de Defesa do Consumidor. Isso é bem interessante, porque recentemente eu conversei com um advogado que só milita na área de problemas escolares, de judicialização das escolas, e ele falou comigo assim, mas a lei do bullying, que nós vamos falar rapidamente dela aqui, ela é muito ruim, porque ela não tem punições, ela não tem. Olha, eu falei com ele assim, se você olhar a lei do bullying separadamente do sistema, você vai achar que ela não tem força. Mas a partir da hora que você encaixa ela junto a essas outras leis, ela passa a ter muito força, sim. Então, até 2015 tivemos isso aí. Eu fiz uma coleta rapidinho para trazer para vocês aqui. Quantos casos de bullying nós temos nos principais tribunais hoje, no Brasil? Eu pesquisei isso dia 12 de outubro. Gente, necessariamente, eu pesquisei todos os acórdãos já julgados, né, de casos que envolviam bullying. Então, necessariamente, gente, pode ser que algum julgamento ou outro não trate de dano moral, de agressão, de bullying, mas... Por exemplo, teve um caso que eu achei de São Paulo, que a pessoa tinha um apelido tão pejorativo, que ela mesma mudou o nome dela, desde criancinha. E aí, agora adulta, ela chegou e procurou a justiça. E falou assim, olha, meu prenome... na verdade é o seguinte, o prenome dela acho que era Marciano. E aí todo mundo pegava no pé dele no colégio, porque ele é de Marte, você é de Marte, você é de outro planeta. E aí ele, vivendo aquilo
20, 30 anos, o que ele falou? Chegou uma hora que ele quis mudar o prenome dele, e ele passou a ser conhecido socialmente com outro nome. E aí o Tribunal de São Paulo reconheceu que ele tinha sido vítima de bullying por causa desse prenome e autorizou. Nós sabemos que é uma exceção muito grande, né, o prenome ser alterado, são casos muito raros, né, e autorizou a mudança desse nome porque ele tinha sido vítima de bullying por conta do nome. Então, assim, não necessariamente todos são agressões de bullying, mas o que nós temos aí? Nós temos aí em Minas, né, nós temos 19 julgamentos que transitaram em julgado de bullying e 1 de cyberbullying. Esse aqui é o universo nosso? Não é o nosso universo todo. Por quê? Tem os casos em primeira instância, que não chegaram ainda ao tribunal, e também tem os casos no tribunal que não foram julgamento ainda, que estão aguardando para ser julgados. Então, provavelmente esse número é maior. O que vocês podem ver ali que destoa muito é que São Paulo, mesmo sendo muito grande, é um número muito maior que os outros principais, né? Bahia, 12, é um número... Paraná, 14, são números próximos a Minas Gerais. E São Paulo, 275 casos. Então, lá em São Paulo, a judicialização de assuntos envolvendo bullying é muito maior que aqui. Não só pelo tamanho, como também porque eles talvez já estão mais... por exemplo, eu tive agora recentemente dando uma palestra numa comissão de direito anti-bullying da OAB seccional de São Paulo. Então, a própria OAB de São Paulo já tem uma comissão para discutir, para promover seminários, pesquisas do assunto bullying. Então, você vê que eles estão bem avançados no tocante a essa temática. O artigo 186 é a cláusula mãe da responsabilidade civil, né? A gente não deve fazer com ninguém nada que a gente faça, não façamos com ninguém nada que não queremos que aconteça com a gente, né? E que a tradução jurídica por isso é essa cláusula máxima, né, de aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Não podemos esquecer também que o ato lícito, mas em abuso de direito também, ele pode levar a condenações. Quem me acompanha lá no meu canal lá no YouTube, Direito Educacional e Bullying, estão convidados a me adicionar, viu que eu fiz 2 vídeos essa semana sobre uma condenação de Facebook. Uma pessoa, talvez a doutora Cristiane comente, mas uma professora foi agredida na internet pelo Facebook e o agressor foi condenado a pagar R$10 mil a título de danos morais. Não era um caso de bullying, mas a ofensa à internet tem tudo a ver com cyberbullying, né? Uma está com a outra, né? Está próxima da outra. Então, 10 mil, gente, é um valor já considerável perto do que os advogados reclamam, que muitas vezes os valores são muito baixos, né? Então, nós temos aí essa norma do artigo 932, que já vem sendo objeto de várias condenações na justiça, que trata da responsabilidade civil dos pais. E não podemos esquecer das escolas também, que as escolas... todo mundo lembra do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que fala da responsabilidade do prestador de serviço. Mas no Código Civil, já tem lá no cantinho, lá no inciso 4, falando da responsabilidade dos estabelecimentos para fins de educação. Ou seja, aqui também ele fala da escola. Apesar que poucas pessoas lidam muito com esse inciso 4. Mas o inciso 1º é muito julgamento que a gente encontra. Então, o que acontece? Ao contrário daquela norma geral, que é a norma da responsabilidade civil subjetiva, que você tem que comprovar a culpa. E aí tem os requisitos, né? Nexo causal, ação, dano, que tem que se comprovar a relação ali. Na responsabilidade civil dos pais e das escolas, ela é objetiva. Então, não se discute a culpa. Basta comprovar que houve o dano, houve a ação do autor e o resultado. Então, não tem discussão de culpa dentro de ações de responsabilidade civil objetiva. Então, a responsabilidade dos pais é muito maior que uma responsabilidade comum nossa, na rua, num acidente de trânsito, por exemplo, que alguém ultrapassando o sinal amarelo acaba batendo no carro de outra pessoa. Porque ali vai se discutir quem é culpado, não é? Não. As agressões praticadas por filhos menores, em situações de bullying, elas podem levar à condenação dos pais. E isso, muito pai não aceita isso, mas está na lei, gente. Inclusive, eu estava estudando, eu não sei se foi no Flávio Tartucci, eu estava procurando, são poucos autores que comentam
esse artigo assim, de uma forma mais específica, o Nelson Roosevelt também comenta, que isso aí foi uma forma que o legislador criou para proteger as vítimas. E aí ele passou a colocar essa responsabilidade civil objetiva para esses casos. Porque senão seria muito fácil para o pai falar, eu não estava lá na escola, eu não posso ser condenado a nada, eu não estava vendo nada. Então, para evitar isso aí, para se proteger as vítimas, veio então o artigo 932, inciso 1. O artigo 1634 é esse que eu falei com vocês, que ele foi acrescentado no Código Civil em 2014. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar também de interpretar junto com o sistema que nós estamos falando, que é a Constituição Federal, Código Civil, ECA e essa norma, né? Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste, enquanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e a educação. Então, o pai não pode se abster disso. E aí eu achei alguns casos concretos de dúvidas, e eu trouxe para vocês aqui no tocante a isso. Estar presente ou não exime os pais de serem responsabilizados pelo bullying ou cyberbullying praticado pelos filhos menores? Porque sempre a alegação é essa. Eu não estava presente. Isso não vai isentar os pais da responsabilidade de indenizar a vítima. Gente, a questão da omissão dos pais é uma questão tão importante, que muitos pais, muitas vezes, eles não vão nas reuniões que a escola marca. E essas reuniões elas têm que ser feitas atas. Então, se eventualmente acontecesse uma situação de bullying, e eu como promotor da infância, lá em Itaiomi, por exemplo, fosse pesquisar o caso, a primeira coisa que eu pediria seria a cópia das atas, para descobrir se o pai das pessoas envolvidas ele estava participando das reuniões dos pais. Recentemente foi publicado um julgado de São Paulo, onde uma pessoa processou a escola, alegando que o filho tinha sido vítima de bullying por causa de descalculia, que é um transtorno que a pessoa não consegue fazer cálculos matemáticos fáceis. E a escola foi acusada de, acho que 6 ou 8 pontos, ela se defendeu de todos. E um dos pontos que ela comprovou que ela estava agindo corretamente foi que ela comprovou que a omissão, na verdade, era dos pais. Havia sido marcadas algumas reuniões dos pais com aqueles pais da suposta vítima, e os pais nunca foram. Então, além da questão do prejuízo para a criança que ocorre, né, gente, tem a questão que você está fazendo uma prova documental do caso, e aquilo ali pode ser usado, com toda certeza. Só para lembrar algumas informações, né, tem diretor que comenta que, dependendo do nível dos alunos, assim, da idade deles, que tem 75% de não comparecimento a essas reuniões. Então, isso é muito perigoso, gente. Primeiro porque há um prejuízo para o seu filho, e também, se eventualmente der um problema depois, aquilo ali pode ser usado contra você. Eu já estava defendendo isso há uns 2 anos, é agora que surgiu essa jurisprudência em São Paulo, de um caso concreto onde as atas escolares serviram como documentos. Aqui eu trouxe aqui um julgado para vocês aqui, ele está bem pequenininho, mas é um caso de agressão lá do Tribunal de Justiça do Maranhão, onde a família do agressor foi condenada a pagar R$3.000 de dano moral. Esse é um caso, se eu estou enganado, de 2014 ou 2012. Trouxe outro caso para vocês aqui também. Deixa eu voltar aqui. Esse caso aqui, ele também fala desse artigo 932. Se eu não estou enganado, no slide meu lá está R$5.000 a condenação aqui por dano moral. No geral, eu tenho visto que essas condenações contra pais são nessa faixa de 3.000, 5.000, 8.000. Eventualmente o juiz fixa 12.000, 15.000, a turma recursal ou não, a vara civil, né, a Câmara Civil depois reduz para um valor um pouco menor. Então, assim, geralmente as condenações de responsabilidade dos pais, elas ficam num patamar ligeiramente menor que as condenações contra as escolas. Esse aqui eu tirei de um artigo que o Flávio Tartucci escreveu somente sobre esse assunto. E ele levantou vários temas interessantes, inclusive temas
que a doutrina não tem, e nem a jurisprudência tem certeza de quem está certo ou errado. Então, eu trouxe 3 aqui. Se houver guarda compartilhada e houver agressões, o Tartusso entende que há um compartilhamento ou pulverização das responsabilidades dos pais, incidindo a solidariedade. E ele trouxe outro caso aqui. A mãe tem a guarda do filho e nesse momento ocorre agressão. Não há o que se falar em dever de indenizar do pai, nesse caso. Agora, outro caso. A agressão ocorre numa visita com o pai. A mãe tem a guarda unilateral. Há gente que defende que a mãe não responderá e há gente que defende que ela responderá. Então, assim, é um assunto novo, gente, que está sendo ainda sedimentado. É muito difícil achar, como é que fala. Eu tive que pesquisar, eu tive que procurar eu tive até que me associar ao Instituto Brasileiro de Direito de Família. Pensa bem, eu um criminalista fazer isso, né? É uma coisa assim meio... Mas eu tive que, porque é difícil conseguir os artigos, as pesquisas que eles estão publicando sobre isso. É uma coisa muito específica. Mas adorei estar lá, estou agora lendo temas que eu não estou entendendo quase nada, né? Que é direito de família, é muito difícil, mas estou ali tentando... Porque, na verdade, gente, esses casos complexos, eles são, sim... Tem um pouco de direito civil, um pouco de direito penal, um pouco de psicologia, um pouco de sociologia. São os hard cases, né? A pessoa fala hard case lá no direito constitucional, mas a vida tem hard cases. É igual a questão, eu estou vendo a doutora Lília aqui, é a questão do juizado especial criminal. Todo mundo fala lá que é caso pequeno. Que é caso, um caso pequeno potencial ofensivo, mas quando chega caso lá envolvendo o artigo 136 do Código Penal, que é o maus tratos, que envolve direito correcional e tudo, gente, tem dia que eu até passo mal. De tanta tensão que eu fico, porque são casos difíceis. E aí você tem que usar várias áreas do conhecimento para você tentar chegar numa saída mais justa para as partes. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é o grande artigo citado em todas as ações de indenização que correm contra as escolas por conta de fatos ocorridos de bullying ou cyberbullying envolvendo as escolas. É o artigo 14, que também por conta do sistema do CDC, que é um sistema muito moderno, ele trata da responsabilidade objetiva da escola. A escola não pode discutir culpa de quem é culpado, quem não é culpado. É objetivo, não pode acontecer. E é óbvio, gente, se você matricula o seu filho numa escola, ele não pode levar porrada lá dentro da escola e chegar em casa agredido. O serviço está defeituoso, usando a linguagem técnica do CDC. A expectativa de direito que você, como consumidor, tem, ela foi quebrada. Então, para evitar essa situação da escola ficar também sem saber o que ela faz, vieram as 3 leis do bullying, principalmente a lei de 2015, a lei federal de 2015 e a de 2018. Mas, basicamente, gente, é muito importante, porque as pessoas perguntam, nossa, a lei federal do bullying de 2015, ela passou a responsabilizar as escolas. Não. As escolas já são responsáveis lá por conta da Constituição, Código Civil, que nós lemos ali, e também o Código de Defesa do Consumidor. Geralmente, os juízes citam a parte mais importante do acórdão, quando trata de responsabilizar a escola, é o debate sobre o parágrafo 1º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dessa questão do serviço ser defeituoso. E que eu dei um exemplo aqui com o nome bem popular para vocês, gente, para vocês, já que nosso tempo aqui é mais curto, não dá para... Quais são as leis federais do bullying, gente? Nós temos 3 leis. A segunda lei, ela só trata da criação do Dia Nacional de Combate ao Bullying, que é o dia 7 de abril. 7 de abril, gente, é o dia do massacre de Realengo. Inclusive, eu pesquisando ontem à noite para essa palestra aqui, eu descobri, eu não sabia disso, que existe uma lei anti-bullying de Minas Gerais, que define também o dia 7 de abril como o Dia Estadual de Combate ao Bullying. Então, ela tem um valor simbólico muito interessante, mas prático ela não tem tanto. Agora, o que faz a diferença do dia a dia das escolas são as leis 13185/2015 e a lei 13663/18, que são leis que tratam do bullying. Só para lembrar para vocês, fazer uma advertência, que a lei do bullying de 2018, entre aspas, a lei do bullying, ela é mais ampla que a lei de 2015. A lei de 2015 ela trata somente do bullying e do cyberbullying. A lei do bullying de 2018 ela trata de cultura de paz, outras formas de violência, então ela é bem mais ampla. Ela é bem mais ampla. E quando ela fala outras formas de violência, a gente está entrando em disciplina, em civilidades, está entrando assédio, tudo quanto é violência vai ser abarcado pela lei de 2018.
O dever jurídico das escolas. O dever jurídico das escolas, ele está sedimentado lá na Constituição Federal, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, no ECA. Ele tá sedimentado no sistema. Embora a maioria dos julgados remetam apenas ao artigo 14, inciso 1º, no parágrafo 1º do CDC, o dever das escolas está ali, espalhado ali. Está sedimentado nesse sistema todo. Que o artigo 14, parágrafo 1º, é o grande elemento que você pode vislumbrar para visualizar a responsabilidade da escola. Então, gente, eu falo para as pessoas que ali nós tínhamos deveres genéricos de combate ao bullying. Porque quando a Constituição fala que a dignidade da pessoa humana tem que ser respeitada, não tem como ser compatível bullying com dignidade da pessoa humana. Então, tem um dever que não pode acontecer. Então, assim, existem deveres genéricos espalhados pelo sistema no tocante que o bullying não pode ocorrer, que é uma situação proibida, uma situação que não deve ocorrer. Então, o que acontece? A Lei Federal do Bullying de 2015, ela trouxe, além disso, lembre-se dos deveres genéricos. Agora nós temos um dever específico, determinando que é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e agremiações, que assegurem medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate. Ou seja, a Lei Federal de 2015, ela trouxe um dever específico para as escolas. Então, aumenta a responsabilidade das escolas. E esses julgamentos que eu comentei com vocês aqui, são julgamentos que ocorriam no outro direito. O direito que nós temos agora tem essas 3 leis federais. E a partir de 2015, isso vai ser levado em conta nos julgamentos. Ou seja, a escola que for omissa numa situação de prevenção e combate ao bullying, além de ferir o sistema, na minha visão, ela está ferindo as leis de 2015 e 2018 e a reprovabilidade é maior. Reprovabilidade maior, eu penso que a indenização também tem que ser fixada num patamar um pouco maior.